Pai Senhor, queridos, amém? Mais um domingo, mais uma história dominical, estamos juntos para louvar e engrandecer o nome do Senhor, amém? Peço para você, curve sua cabeça, vamos orar e vamos agradecer ao Senhor. Querido Deus, Pai maravilhoso da glória, graças te damos e te agradecemos, Senhor, por mais esta aula dominical, por mais esse dia que estamos na tua presença. Senhor, te pedimos, Espírito Santo, venha estar conosco, nos ajudando, nos ensinando e, Senhor, mostrando o teu querer e a tua vontade nesta lição tão importante, a qual precisamos aprender a voltar a te adorar da maneira certa e correta, como o Senhor quer, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a lição de hoje é a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Sublimidade. O que quer dizer sublimidade? Sublimidade, eu separei aqui no dicionário da Aurélio, quer dizer a grandiosidade e a excelência das bênçãos que Deus tem nos preparado, não é verdade? Então, a grandiosidade das bênçãos, imagina, as bênçãos do Senhor são grandes, não é verdade? E são para mim e para você. Então, vamos lá, queridos. Textual. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 1, 3. Verdade prática. Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Quer dizer, desde a fundação do mundo. Vamos lá? Leitura bíblica em classe. Bendito Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também somos feitos, herança e havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para o louvor da sua glória. Palavra gloriosa, não é verdade? Introdução. Nesta lição vamos abordar a grandeza e a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder as bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, aprove Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade, caída. Por isso que, na carta aos apóstolos, Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde todos os tempos. Ele nos convida ao louvor e a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Aleluia. Verdade. Tópico 1. Vamos lá. A nova posição em Cristo. No passado estávamos perdidos e condenados à morte. Ok? No passado estávamos perdidos e condenados à morte eterna. Mas a sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. A doxologia, palavra, hein? A doxologia é o verdadeiro louvor, o louvor que engrandece o nome de Deus. O tópico 1, no primeiro parágrafo, fala de a doxologia. A doxologia é você voltar à adoração primordial, que é a adoração a Deus. O que acontece? A igreja, hoje, ela praticamente ela
perdeu essa diretriz, a maioria delas. Por quê? O que acontece? Hoje o louvor gospel, assim como dizemos, ele exalta muito ao que? As vitórias e as conquistas, não do Senhor, mas próprias nossas. O que quer dizer isso? Quando, eu te dar um exemplo, tem sabor de mel, se você me viu na prova e não me ajudou, entendeu? Então, por aí você tira. Então, o que acontece? Aonde isso está glorificando a Deus? Está te glorificando, não é verdade? Então, o priori aí não está sendo a adoração a Deus, não está sendo o louvor a Deus, está sendo a exaltação a uma vitória, alguma coisa consequente sua, que não é a vontade, muitas vezes que não foi, entendeu, intencionada por Deus ou valorizada por Deus. Porque Deus não vai querer que você tenha uma vitória com ninguém, com qualquer outra pessoa sofrendo as consequências da sua vitória. E não vai querer que você humilhe ninguém para poder ser vitorioso em qualquer de suas conquistas. Entendeu? Ao contrário, Deus ele quer que todos nós sejamos vitoriosos, todos nós tenhamos conquista. Mas o que erramos é o seguinte, é que esquecemos que toda a glória, toda a honra tem que ser dada a Ele. Tudo porque tudo foi feito por Ele, e para o louvor da sua glória. Então, eu quero compartilhar com você é o seguinte, que quando Deus nos criou, Ele criou com um propósito. Com o mesmo propósito, que tudo que Deus faz tem um propósito. E quando Deus criou o ser humano, criou o homem, Ele criou o homem para ser um mordomo, para cuidar das coisas que Ele colocou nessa terra e para também o louvar-se, para poder exaltá-lo. Porque o louvor que nós damos a Deus é diferente do louvor dos anjos, é diferente de todos os louvores de todas as outras criaturas que Deus fez. Porque o teu louvor e o meu louvor traz dentro de nós o DNA de Deus. O que quer dizer isso, Luciano? Traz o DNA de Deus? O DNA de Deus que eu estou falando é o seguinte, que tudo Deus fez. Já vai fazendo, fez, aconteceu. Já para você e para mim foi diferente. Deus soprou da sua própria essência. Não é à toa que eu costumo dizer, isso sou eu que falo, que quando nós louvamos, os céus param, os anjos param, porque é o próprio Deus se glorificando. Porque a essência que está dentro de nós está voltando para Ele, em forma de louvor e agradecimento, em forma de glorificação do seu próprio nome, entendeu? Olha que coisa gloriosa. Por isso que eu falo, até eu que sou um pouquinho desafinado, com certeza, eu sei que os músicos da nossa igreja, eles passam um maior perrengue comigo, eles passam um aperto mesmo. Então, conclusão. Mas de vez em quando eu acerto. De vez em quando, nessa luta toda, de vez em quando eu dou certo lá. Mas, mesmo eu, ou pessoas que mais desafinadas do que eu, quando louvamos ao Senhor, Deus se agrada. Porque Ele sabe que é de coração que nós estamos louvando. E Ele sabe que a nossa essência de louvor e adoração está chegando aos céus. Quer dizer, estamos exaltando o seu nome, estamos glorificando a sua vontade. Não é verdade? E é muito bom, porque quando glorificamos ao Senhor, a terra se sente, a terra se abala, os céus também se estremecem, porque o Senhor está sendo glorificado. Amém? No tópico 1, logo no 2, lá no parágrafo 2, fala sobre as bênçãos espirituais. Irmãos, falar sobre bênção é coisa meio complicada, porque bênção espiritual, vamos lá. Quando a gente fala de bênção, a gente quer falar logo de coisa material, não é verdade? A gente lembra logo, eu preciso de um carro, eu preciso de uma casa, eu preciso de um bom trabalho, eu preciso disso, preciso daquilo. E muitas vezes esquecemos disso. Senhor, eu preciso continuar essa minha carreira, Senhor, eu preciso da tua unção, eu preciso cada vez mais
de estar ligado contigo, eu preciso cada vez mais ouvir a tua palavra. Então, é esse que é o principal motivo da gente procurar as bênçãos do Senhor, não somente as materiais. A Bíblia fala o seguinte: buscar primeiramente o reino do céu e as demais coisas que serão o quê? Acrescentadas, não é verdade? Agora, se a gente só quer buscar as coisas terrestres e esquecemos das celestiais, como é que vai ficar a nossa vida? O que acontece quando nós só alimentamos a carne e esquecemos de alimentar o espírito? Ou vice-versa, só alimentamos o espírito e não alimentamos a carne. Fique alguns dias sem comer para você ver o que vai acontecer. Você vai passar mal, não é verdade? Imagina o nosso espírito, quando ele fica vários dias sem conhecer, sem louvar a Deus, sem buscar a Deus, sem ler a palavra, tudo mais. Muitas vezes nós estamos sofrendo aí de raquitismo espiritual e nem sabemos, não é verdade? Tem muitos que já estão até na UTI, já precisando de um tratamento intensivo para poder voltar novamente à fé. Porque o que acontece? Quando aceitamos Jesus, vem o primeiro amor, não é verdade? E no primeiro amor vem aquela euforia, vem aquelas coisas todas. Mas com o passar do tempo, essas coisas vão esfriando, vão se acalmando, vão ficando cada vez mais. E a gente para de buscar aquelas coisas que a gente fazia antes. Quer dizer, a gente começa numa ascendência, de repente a gente começa a cair aí. E o autor desta lição, junto com Paulo, aos Efésios, está falando o seguinte: não vamos deixar cair, não, vamos começar a fazer uma curva transcendente para tentar buscar novamente, entendeu? Essa longitude que a gente precisa alcançar, que é chegar aos céus. Eu vou te dar um exemplo. Salomão, com toda a sua sabedoria, começou muito bem. Ele começou nessa curva ascendente. A certa parte da vida dele, ele começou a cair, começou a cair. Entendeu? Então a curva ascendente começou a descer. Eu quero falar para você, mas ele teve tempo. Aí, qual foi o tempo? Que ele, quando ele começou a cair, ele começou, lá quase no finzinho, ele viu que tudo era vaidade. Tudo era vaidade. E tudo que ele estava fazendo, falando, era vaidade. Então o que aconteceu? Ele começou a mudar. E começou a ver o que Deus fazia. E começou a glorificar o Senhor. Porque ele começou a ver quem é que alimenta todos esses pássaros, todas as aves, todos os animais do campo. E Deus dá tudo isso para essas pessoas e não deixa faltar. Então, você vê. Então, Deus, ele faz essas coisas. E ele está sempre ali com a gente. Então, agora eu te pergunto. O que Deus tem feito na sua vida? E o que você tem feito para agradecer a Deus por todas essas coisas que Deus tem feito? Entendeu? Por todas essas coisas, por essas bênçãos maravilhosas que Ele tem nos dado. Só o privilégio de nós acordarmos, de nós podermos andarmos, de nós estarmos vivos. O que você tem feito? Vamos lá, no 3. No 2 aí vem a vida cristocêntrica. É quando Cristo está no meio, quando Cristo está no centro. O que quer dizer cristocêntrico? Cristo é prioridade em todas as nossas coisas, em todas as nossas atitudes, nossos fazeres. O Senhor, ele tem a primazia de tudo. Exemplo, é heliocentrismo, mas quando vou te dar o exemplo do Sol, o Sol não está no meio da galáxia, então os planetas não rodam tudo em torno dele. A mesma coisa, nós devemos rodar sempre procurando Cristo, sempre estar focando Cristo como primeira coisa em nossas vidas. Então, quer dizer, tem um livro muito bom que fala, que é Os Caçadores de Deus. Eles têm uma frase muito boa, que eles falam assim: o que faria Jesus no meu lugar? Aí eu pergunto para você, o que você tem feito? O que Jesus faria se fosse você na sua casa? Ou como Jesus agiria no seu trabalho? Como Jesus agiria com seus amigos? Como Jesus agiria com as suas palavras?
como Jesus agiria no seu casamento ou na sua vida. É uma coisa boa para a gente refletir logo hoje, que é Páscoa, né? E a gente valorizar isso, né? E agora a gente entra na plenitude do tempo. No tópico 2 a gente vai falar sobre o tempo, vamos falar sobre o Cronos e o Kairos. O Cronos é o tempo que o homem pode controlar, o homem vai lá e controla. É o tempo, é o nosso tempo. E o Kairos é o tempo de Deus. Agora eu te pergunto, tem muita gente querendo controlar o tempo de Deus, não é verdade? Eu costumo muito falar lá na igreja, é o seguinte, que a gente sempre tem que ficar lá no Salmo 40, mas de vez em quando a gente começa a cair lá pro Salmo 70, né? Apressa-te, Senhor. Então, só que a gente esquece. Quando a gente lê Eclesiástico, muita gente lê Eclesiástico capítulo 3, e que lá fala de tempo, mas fala do tempo cronos, tempo humano. Então, eu quero falar para você o seguinte, o tempo de Deus é diferente, é Ele que trabalha, é Ele que controla. Não vamos tentar controlar o tempo de Deus. Muitas vezes a gente quer controlar o tempo de Deus, a gente quer fazer igual Sara, né? Quer dar uma ajudinha, quer fazer que o tempo de Deus seja o nosso tempo. E não, toda vez que a gente tenta fazer isso, a gente acaba se quebrando. A gente acaba se quebrando porque Sara se quebrou. E o que acontece? Saiba de uma coisa. Deus, a Bíblia fala que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Então, muitas vezes a gente está com pressa, né, nas coisas que a gente quer fazer, porque o nosso tempo é o de hoje, e o de Deus nem sempre é o de hoje. Deus, ele prepara as coisas, e quando Deus prepara as coisas, elas são duradouras. Muitas vezes a gente quer fazer o hoje e essa coisa acaba não sendo duradoura e acaba se quebrando. Já Deus não quer isso para você. Deus quer que tudo que Ele faça seja duradouro. Muitas vezes você está orando por alguém da sua família, alguém, e essa pessoa demora 5 anos, 10 anos, 15 anos, até, ou se de repente só vai vir lá na morte mesmo, quando tiver morrer, mas ela vem. Porque, olha só, vou te dar o exemplo de Daniel. Daniel orou e Deus respondeu ele imediatamente, mas, infelizmente, algumas potestades malignas lá, que a gente sabe, estavam impedindo da bênção chegar. Muitas vezes também tem isso também, como nós oramos. O problema é que o Senhor nos ensina a orar, e nós oramos errado. Senhor, que seja feita a Tua vontade. Aí a gente coloca logo, Senhor, que seja feita a minha vontade, no meu tempo, na minha hora. E não é bem assim, né, queridos? Infelizmente não é assim que funciona. E a gente tem que entender que em tudo Deus, Ele está no controle. Em tudo Deus, Ele tem a soberania e o poder. O louvor da sua glória. Como nós falamos no começo, a glória do Senhor tem que ser sempre exaltada, glorificada em qualquer momento, em qualquer hora das nossas vidas. Tá ruim? Glorifica o Senhor. Tá difícil? Glorifica. Sei que não é querendo ser demagogo, ser uma pessoa, entendeu? Não realista nas coisas que eu estou falando. Sei que muitas vezes está difícil mesmo a gente glorificar o Senhor. Mas é nessa hora que a gente tem que exaltar o nome de Deus, é nessa hora que a gente tem que buscar. É nessa hora que a gente tem que glorificar o nome do Senhor. É nessa hora que aí os céus se movem. É na hora que nós começamos a glorificar a Deus e exaltar o seu nome. Se nós soubéssemos quão grande o poder da exaltação do nome do Senhor, irmãos, é tremendo. O nosso Deus é um Deus que só você glorificando o nome dele, Ele abre até mar para você passar. Imagina. Ele faz até a terra parar o tempo para você poder ganhar a sua batalha. Olha, queridos, é complicado. Então, para isso, basta a gente glorificar o nome do Senhor. E Davi entendeu isso, né? Davi, com toda a sua astúcia, com toda a sua perícia de guerra, entendeu que quando ele foi... quando ele caiu, que perguntaram para ele o que ele queria, se era cair na mão dos adversários ou cair na mão de Deus vivo,
ele falou que era melhor cair na mão do Senhor. Porque o Senhor, ele sabe cuidar de nós. Porque o Senhor, ele é tão tremendo, irmãos. Ele é tão maravilhoso. Porque Deus, na sua infinita glória e misericórdia, quando a gente falou lá nessa lição, ele fala do João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus está falando ali, ó, mesmo que você esteja errado, mesmo que as coisas sejam complicadas, mesmo que tudo, Deus te ama. E por isso que ele deu o Senhor Jesus como um sacrifício vivo para pagar lá, para ser o nosso penhor lá na hora onde Satanás estava com a cédula que tinha o meu nome, o seu nome lá, falando que nós éramos propriedades dele. Imagina, nós éramos propriedades de Satanás, irmãos. E Satanás, ele pintava e bordava com a vida da gente. Aí o Senhor chega lá e fala, nós aceitamos ele, só uma coisa tão fácil. É graça, é só você chegar e falar, eu aceito Jesus como meu suficiente Salvador. E eu me arrependo das coisas que eu fiz. E Deus, ele na mesma hora, ele te sela com um selo maravilhoso do Espírito Santo que vem sobre você e toca em você e permite que você conheça a verdadeira palavra do Senhor. Que você venha fazer parte desta tão grandiosa família, que é a família de Deus. E esse selo que o Senhor fala aqui no tópico 3, que é a respeito do selo do Espírito, quando nós aceitamos Jesus, ele é a confirmação que você tem, que eu tenho, que o Senhor Jesus está fazendo algo em nossas vidas e nos dá direito à vida eterna. Isso tem que ser muito valorizado, irmãos. Muitas vezes a gente não valoriza a nossa salvação, porque ela veio de graça e veio na graça, né? Aí, como a gente veio pelo amor, não pela dor, nem pelo sofrimento, muitas vezes a gente não dá muito valor. Diferentemente de uma pessoa que vem no sofrimento, na angústia, na dor, ela valoriza muito mais a palavra do Senhor do que nós que muitas vezes viemos só pelo amor e esquecemos de valorizar a dor e o sofrimento daquele que nos garantiu essa vitória, nos garantiu esse grandioso e maravilhoso perdão, porque nós não merecemos. Amém? E para a gente concluir, por isso que eu dei a revista para você poder ler tudo mais, e eu estou aqui só passando os tópicos para a gente poder entender. A conclusão diz, nessa porção da Epístola de Efésios, o plano divino é revelado e resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem ser redutados em louvor à glória de Deus eterno. Na plenitude dos tempos de todo divino estará plenamente executado. Queridos, eu vou deixar uma imagem no final desse vídeo e eu peço que você analise ela, porque costumam falar que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Então, você preste atenção nessa imagem e você fique com Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. E que o Senhor resplandeça a sua luz sobre ti e te dê a paz. Amém? Deus te abençoe.